Olá, olá! Hoje vou falar-te de como estimular a autonomia nos nossos filhos. Após alguma pesquisa e leitura, vou começar pela definição de autonomia. É uma palavra que vem do grego e quer dizer competência para gerir a própria vida. Ou seja, auto significa si mesmo e nomos significa lei, regra. Então, autonomia é a capacidade de agir por si mesmo, seguindo as suas próprias regras. Na filosofia ética, a abordagem feita à autonomia leva-nos a pensar que é sinónimo de liberdade, que se caracteriza pela capacidade de fazer as próprias escolhas sem se deixar dominar por certas tendências, nem se permitir a ser sujeito a uma autoridade. Esta frase assume um grande significado quando falamos em métodos de educação, porque muitas vezes os pais impõem regras aos filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, porque assim decidiram, haja ou não razão. As regras são então impostas aos filhos que não têm a oportunidade de compreender o seu significado. Pensa comigo e deixa nos comentários se achares que eu estou errada. Achas que uma criança pode agir de forma autónoma se a sua vida for inteiramente gerida por regras a serem seguidas à risca? Eu digo que não, pois isso contradiz totalmente a definição etimológica da palavra autonomia, que é ter a capacidade de agir por conta própria, seguindo as suas regras. A autonomia e a autoconfiança são essenciais para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Neste vídeo, vou falar-te de dicas para estimulares a autonomia e ainda para proporcionar o estudo autónomo em casa. Vamos lá? Então, a primeira questão que se impõe: como ajudar o meu filho a ser autónomo? Deve-se ter em mente que a autonomia não se adquire da mesma forma que aprendemos as letras, os números, as cores, as formas, a ler, etc. A autonomia vem naturalmente, decorre dos comportamentos que temos em relação aos nossos filhos. Mas, mais uma pergunta. És o pai ou a mãe que ajuda o teu filho em absolutamente tudo, o tempo todo? Então, ouve estas dicas para ajudar o teu filho a ter mais autonomia. A confiança dos pais. Para ser autónomo, os nossos filhos precisam ter confiança em si mesmos e é muito importante para nós pais também termos confiança neles. A criança sente essa confiança e já se sabe, confiança gera confiança. Com bases sólidas, o teu filho poderá começar a realizar uma série de experiências que desenvolverão o seu senso de autonomia. Uma criança que se sente bem consigo mesma e tem plena confiança nos pais, tomará a iniciativa em várias ações. Boas iniciativas devem ser incentivadas para que o teu filho entenda que está no caminho certo e que tem todo o teu apoio. Outra dica: permite que o teu filho realize escolhas. Outro aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é tu dares a oportunidade ao teu filho de se envolver nas decisões de casa. É uma forma de estimular a sua responsabilidade perante situações que também são do seu interesse. Dá opções, por exemplo, para o jantar de sexta-feira, para as roupas a vestir numa ocasião especial ou mesmo para o próximo livro que irão ler juntos. O truque aqui é limitares as opções, mas permitires que o teu filho faça a escolha. Estimulando a autonomia nestas pequenas decisões, os nossos filhos começam a perceber que todas as ações dependem de uma escolha e essa escolha terá as suas consequências. Assim, começam a perceber se as suas decisões foram boas ou más e também aprendem então a desenvolver a autonomia a partir desse conhecimento, ou seja, descobrem que podem aprender com os seus próprios erros. E tu, pai ou mãe, nunca te substituas ao teu filho em tarefas ou em problemas que ele possa ter. Quando o teu filho pedir ajuda, ajuda-o, mas não faças por ele. Estimula antes a capacidade dele para resolver os seus próprios assuntos, os seus próprios problemas, demonstrando disponibilidade para o apoiar no que for necessário.
Outra dica: ensina sobre frustração. Se o teu filho se arrepender de uma escolha que fez, conversa abertamente e explica que naquele momento ele pensou que aquela era a melhor opção. É válido reforçar que haverá outras oportunidades e que não há problema nenhum se nós erramos ou se nos enganamos. Não critiques os erros, ajuda-o a lidar com as próprias frustrações e a refletir melhor sobre as próprias decisões e sobre as suas ações. Outra dica: brinca muito com o teu filho. Promove momentos em que possas participar nas suas brincadeiras ou nos jogos do teu filho e segue todas as orientações e ideias dele, desde que não sejam perigosas, claro. Esta sugestão permite que ele tome as rédeas da brincadeira, da história, da ação e faça as suas escolhas sobre os personagens, sobre os cenários ou as situações a acontecer. Mas outro aspecto importante é a brincadeira livre, pois é um aspecto determinante no desenvolvimento da autonomia e da criatividade das crianças. Por isso, também é importante que tu dês espaço e tempo ao teu filho para poder brincar de forma não orientada. E agora focando um pouco mais na autonomia das tarefas escolares. O que pode ser feito para melhorar então a autonomia do teu filho? Ajuda o teu filho a organizar um cronograma de estudos. No meu programa online, a Jornada do Superaluno, este é um dos passos que eu ensino para ter o hábito de estudar de maneira autónoma. Ou seja, é garantir que o teu filho tenha uma rotina. Portanto, estimula-o a planear os horários de estudo, distribuindo as aulas, as disciplinas com mais dificuldade, as atividades extracurriculares, os trabalhos de casa e não te esqueças dos momentos para brincar e relaxar. Outra dica: dá reforços positivos. E este conselho está em todos os temas, não é verdade? Conversa com o teu filho e explica que, ao realizar as atividades propostas e ao estudar o que é necessário, ele terá mais tempo para brincar e descansar. No caso de resistência às tarefas escolares, que é muito comum, é importante promover o diálogo e tentar perceber porque é que as tarefas escolares lhe são tão desmotivantes. Incentiva-o com pequenas recompensas, como um jogo em conjunto, um passeio de bicicleta, o prato favorito ao jantar, etc. A família tem um papel determinante no desenvolvimento da autonomia. Nesse sentido, o reforço positivo é fundamental para a criança adquirir a confiança e a segurança necessárias para se tornar mais autónoma. Valoriza todas as conquistas do teu filho e motiva-o quando as coisas correm menos bem. Outra dica: acompanha as tarefas. Reforça que estás presente e que podes ajudar em caso de dúvidas pontuais ou se tiver dificuldades em entender o enunciado. No entanto, relembro o que já disse no vídeo anterior. Os pais estão ali apenas para orientar e apoiar e não para realizar as tarefas ou as atividades por eles, certo? A superproteção parental é um dos fatores que impede o desenvolvimento da autonomia nas crianças. E para contrariar isso, estabelece uma relação de confiança com o teu filho baseada numa proximidade saudável e não asfixiante. Outra dica: promove a prática de diferentes técnicas ou métodos de estudo. Isto é tão importante. É este aqui o meu quarto passo no meu programa da Jornada do Superaluno, que eu ensino aos meus alunos. Que tal sugerir aos vossos filhos novas formas de estudar? Juntos podem assistir a documentários sobre temas estudados, realizar pesquisas, criar mapas mentais, fazer gravações da matéria, representações, etc. Desta forma, estás a ajudar o teu filho a descobrir novos métodos de estudo e como aplicá-los no dia-a-dia, garantindo que ele terá o conhecimento e a autonomia para explorá-los no futuro. E uma outra dica: ensina responsabilidade. Nos primeiros anos escolares, podemos ensinar os nossos filhos a desenvolver autonomia com pequenas responsabilidades. Por exemplo, ficar responsável por alguma tarefa, como organizar o material escolar, preparar a mochila para o dia seguinte e até mesmo escolher a roupa que irá vestir. Na adolescência, essa responsabilidade deve ser progressiva, pois já estão numa fase em que precisam de tomar
algumas decisões e atitudes sozinhos, como por exemplo, organizar a própria agenda escolar e estudar para os testes. Como mote, para terminar aqui o nosso vídeo, cito o que disse Maria Montessori sobre a autonomia. Não se trata de abandonar a criança em si mesma para fazer o que ela quer, mas de prepará-la para um ambiente onde possa agir livremente. Estas são algumas dicas que te poderão ajudar a desenvolver a autonomia no teu filho. Não te esqueças que é crucial acompanhares o teu filho diariamente, escutá-lo, dar-lhe importância, deixá-lo tomar as suas próprias iniciativas, fazê-lo sentir que é uma pessoa inteira, pois isso vai ajudá-lo a ganhar autoconfiança. E essa autoconfiança é necessária para a sua evolução rumo à autonomia. Fica então a aguardar o teu feedback sobre estas dicas e já sabes que podes escrever-me para geral@strategia.pt.